algo que até nós discutimos, conversamos lá no Facebook, no Instagram, sobre realmente Deus nos levar para o nosso lugar secreto, não para que a nossa reunião fique em secreto. Deus quer nos levar para o lugar secreto, mas para que a gente possa realmente falar com Ele e não ficar em secreto. E aí eu quero colocar para você um texto de Mateus capítulo 27, verso 51, vai falar o quê? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Esse véu que representava a separação entre os homens e Deus por causa do pecado. Então, todo esse processo do tabernáculo, do templo, ele é fundamental para que eu entenda sobre a minha intimidade com Deus, para que eu entenda como eu devo me achegar a Deus. E eu vejo que hoje é uma completa bagunça, desordem. As pessoas falam com Deus, buscam com Deus, dizem que ouvem a Deus, é completamente fora de padrões bíblicos, como há uma postura hoje a respeito de você falar com Deus e ouvir a Deus. Quando você olha para o tabernáculo e vê todo o processo que o eterno Deus criou, até chegar ao sumo sacerdote, e isso era feito uma vez por ano, então é um processo muito complicado. Para você entender que Jesus Cristo chegou, foi para a cruz, morreu por nossos pecados, derramou seu sangue, e aí nos deu seu nome como autoridade, nos deu a graça, para a gente achar que ele barateou. Agora só porque Jesus morreu na cruz, agora nós podemos chegar de qualquer lugar? Não, querido. Não funciona assim. Não é o fato de que Cristo morreu na cruz por nós que a gente vai chegar ao Pai de qualquer maneira. Não, nós temos que aprender. Talvez na escola bíblica, talvez ninguém ensinou, mas existe todo um processo. Eu quero mostrar esse processo para você que hoje, você que está entrando aí, espere. Eu vou mostrar aqui imagens para você entender todo o processo do tabernáculo, porque o processo do tabernáculo, ele aponta para a cruz. O processo do tabernáculo, ele aponta para a cruz, processos que temos que viver hoje, para que a nossa oração, ela possa passar do teto. E é importante a oração para Deus falar conosco. Lá em Israel, o rei Asa, ele clamou a Deus, e aí Deus permitiu ser achado por ele. Nós temos que buscar a Deus com as nossas vestes limpas. A Bíblia fala das mãos limpas, a Bíblia fala de um coração puro, a Bíblia fala da mente sã, e aí sim dos processos para que a nossa oração encontre eficácia no Senhor. Então, a gente pega ali um versículo, pedir, mas a gente não pode esquecer que não é só um versículo, meu amado, é uma Bíblia, é um livro completo. Não é uma prestação, nós temos uma Bíblia e nessa Bíblia nós temos que seguir toda a Bíblia. Não é seguir somente alguns versículos, ou seguir o Novo Testamento, ou seguir o Velho Testamento. Não, eu tenho ali uma palavra de Deus e toda essa palavra me ensina e me conduz à presença de Deus, me conduz. E a partir que eu entender como funciona o tabernáculo, como funciona o processo da cruz, como funciona o processo que Deus conduziu o povo no deserto, porque o tabernáculo foi dado a Moisés para que o povo pudesse adorá-lo. Então se eu quero adorar a Deus, eu tenho que saber como. Tem um processo, não é do meu jeito. Tudo que você recebe na mão tem um processo para funcionar. Todo trabalho, para você visitar alguém, para você ir no hospital, visitar uma autoridade, para você falar com alguém, tem um processo. E tem gente que acha que é só chegar e falar com Deus como se estivesse falando com o teu próximo, com o teu vizinho. Então eu preciso entender o significado desse véu que foi rasgado, né? Para quem chegou agora, estou falando lá de Mateus 27:51, logo após a morte de Cristo, o véu foi rasgado. O véu do templo se rasgou exatamente na hora que
Jesus morreu. Isso aconteceu na hora nona, ou seja, curiosamente foi esse período em que os sacrifícios eram oferecidos no templo. Em segundo lugar, o escritor de Hebreus interpreta o véu do templo que se rasgou como tendo um significado simbólico muito importante. E ele enfatiza que o véu do templo escondia o lugar em que a presença de Deus se revelava mais intensamente. E aí por isso que muitas pessoas não têm intensidade na sua busca. Então você está aí agora, né, buscando a Deus na sua casa, você não tem lá os cultos, você não tem aqueles momentos avivados, não tem aquele louvor que te inspira, aquela palavra que te inspira, e você agora vai ter que trazer fogo do altar por conta própria, querido. Você vai ter que juntar lenha por conta própria, você vai ter que limpar o altar por conta própria, você vai ter que atrair a presença de Deus por conta própria. Deus está mudando a minha e a tua história, Deus está mudando a história desse país, Deus está trazendo à luz a que estavam tratados contra esta nação, e Deus está permitindo que algo novo venha acontecer. Quando nós somos levados para os nossos lares, quando as portas da igreja estão cerradas para que nós não venhamos assistir culto, então, mas a porta do meu quarto está aberta, e lá é minha torre de adoração, lá é meu lugar de adoração, só que eu tenho que fazer o fogo acender nesse lugar. E aí está o grande desafio para você entender que o grande alvo de você entrar para o lugar secreto é Deus, é trazer a presença de Deus. Você precisa entender. A presença de Deus é trazer alguém, uma outra pessoa, para estar com você, para falar com você, né? E Deus está quebrando exatamente a religiosidade. Deus está quebrando, né, os rituais cristãos que nós temos de orar em casa, de ler a Bíblia em casa. Deus está quebrando isso, porque isso não vai te sustentar por muito tempo, isso não vai te alimentar por muito tempo, isso não vai te proteger dos maus por muito tempo. O que vai fazer isso acontecer é a presença de Deus, e para que isso possa acontecer, você vai ter que ter e trazer fogo no altar. Então você precisa entender por que Jesus rasgou um véu. O que tinha depois do véu? O que é que tinha antes do véu? Por que essa importância de rasgar o véu da separação? Né? Em Atos 17, 24 vai dizer: o Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, habita em templos feitos por mãos de homens. Então, ele muda todos os processos, porque ele passa a habitar dentro de nós. Só que isso não pode ser um jarrão, não pode ser, né, algo que realmente é uma frase feita que você traz na mente. Não é só eu dizer que ele habita em mim, que ele vai habitar em mim. Tabernáculo que eu preciso viver, que eu preciso trazer para a minha vida. Para quê? Para que as minhas orações sejam recebidas, para que as minhas orações elas possam realmente fazer efeito. Então, por exemplo, não adianta você entrar para o lugar secreto, não adianta você invocar o nome de Deus, por exemplo. Capítulo 1, verso 26, fala assim: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mando do nosso Senhor Deus. A desobediência, a sua oração não vai subir. Deuteronômio 1,45 vai dizer: tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Salmo 68, verso 18: se acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Provérbios, capítulo 1, verso 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias. Então, bem claro, esses versículos estão mostrando que não é só você chegar diante de Deus e fazer uma oração. Provérbios 21, 13. Olha que interessante para esse momento. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres
também clamará e não terá resposta. Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não. Olha que versículo interessante. Então, esse momento, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus, né? Isaías 1:15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações. Não escutarei, pois são cheias de sangue. Então, amanhã, 18 horas, começa o grande clamor. Glória a Deus, vou fazer parte. Quero que você faça parte também. Mas entenda, com qual atitude você vai fazer esse clamor? Né? Como é que está o teu coração? Você já fez uma chamada geral? Você já fez uma lista de... Entendeu? Você já fez uma lista de situações na Bíblia, né? Hoje você tem aí tantas coisas que você pode procurar. Procure saber situações que a Bíblia expressa, que a minha oração ela não passa do teto. Provérbios 28, verso 9. Se alguém se recusar a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que eu não vos ouça. Zacarias 7,13 vai dizer assim: quando eu os chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles me clamarem, me chamarem, diz o Senhor. Quantas vezes Deus falou comigo e com você? Quantas vezes Deus nos chamou? Quantos profetas se levantaram e foram calados? Quantos alertas vieram sobre a nação? E agora, né, o texto fala, eu não ouvirei. Tiago, capítulo 1, verso 6, vai dizer, peço, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não peça tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida, é instável naquilo que faz. Quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar com seus pecados. Então, queridos, você precisa entender que nesse momento de lugar secreto, de reunir a sua família, de reunir a sua casa, de você entrar para o seu quarto, qual é a atitude? O véu foi rasgado? Porque se não foi rasgado o véu, a sua oração, ela não vai subir, ela não vai ser respondida. Então, é preciso que você entenda exatamente aquilo que Deus tem para você. E eu quero que você entenda o processo do tabernáculo, algo que foi tão interessante na Bíblia, para mim e para você, para que você possa construir. Eu vou mostrar agora algumas imagens, né, para você poder ver como é que funcionava. Então aqui é o tabernáculo no Velho Testamento. A Bíblia fala que os levitas, os adoradores, eles estavam ao derredor do tabernáculo. Aqui é um processo, né? Eu vou explicar esse processo. Aqui está fechada, mas aqui vem a porta, vem o altar do sacrifício, onde o sacrifício era colocado e era queimado. Aqui está a pia de bronze, então aqui era o pátio. Aí você entrava aqui, você tinha, né, o lugar santo, onde tinha os pães asmos, onde tinha o candelabro e o incenso. Voltou aqui. Você tinha o Santo dos Santos. E aí esse Santo dos Santos é esse momento, o momento em que a presença de Deus ela vinha sobre Israel e a glória de Deus enchia aquele lugar. Então, esse foi o tabernáculo que foi dado lá atrás, né, por Moisés, para o povo de Deus construir, para que eles pudessem fazer a expiação pelos seus pecados. Então, o tabernáculo, a palavra tabernáculo quer dizer moradia, habitação de Deus, era a casa de Deus. E lá na frente, ela vai tipificar as coisas espirituais, né, com que Deus fez. Então, eu vou mostrar aqui um modelo, tá bom? Para você ver de cima como que funcionava. Então, a porta, né, o altar, a pia. Então, aqui essa parte era o pátio, onde podia entrar e fazer o sacrifício. Os sacerdotes ficavam aqui. Aí aqui vinha, né, a menorá, que era o candelabro,
embaixo você tem a mesa dos pães asmos, aqui você tem o altar do incenso. Passando aqui você vai ter o Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote passava. Aqui nessa linha pontilhada está o véu que foi rasgado e aqui dentro estava a Arca da Aliança e aonde adorava. Então esse era o processo que você tinha para buscar a Deus. Então, imagine que todo o processo, você entra pela porta, né? Aqui a porta é Jesus, né? Você confessa Cristo como seu Senhor Salvador, aí vem a expiação pelos pecados, né? O sangue de Jesus aqui foi derramado, e perdão dos pecados. A pia é a palavra de Deus que nos lava e que nos limpa, né, de todo o pecado, que nos limpa de toda condenação. Então a palavra do Senhor, essa pia de bronze, você é lavado. Dos pães asmos, né? E aí reflete Cristo, o menorá que reflete o Espírito Santo e o altar do incenso, que era onde subia as orações e o louvor, e aqui é onde havia a adoração e manifestava a presença de Deus. Por que eu quero deixar isso para você bem claro? Para que quando você for fazer o seu culto na sua casa, realmente você tem que atrair a presença de Deus, né? Não pode fazer um culto somente por fazer, né? Tá aí mais uma imagem, né, da porta, do lugar de sacrifício, da pia de bronze, aqui o lugar santo e aqui onde a glória de Deus manifestava, né, o fogo de Deus manifestava. Você tem então o lugar santíssimo. Então a gente já entendeu dessa porta. Então eu quero começar quero mostrar para você essa porta. Quem que é a porta, né? Esse é o templo mostrado de frente. Quando você vai entrar, quem que é a porta? A porta é Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Era de madeira, simbolizava a cruz de Cristo, recoberto de cobre, simbolizava a justiça de Deus. Então, neste lugar eram sacrificados animais. Então, a porta era a entrada. Então, ninguém chega a Deus sem passar pela porta, que é Cristo. Se você for começar o seu culto, né, o primeiro processo é passar por Cristo, né? É confessar mais uma vez a Cristo como Senhor e Salvador, né? E colocar o próximo passo. O próximo passo